Olá, eu sou a Valesca Pincovai, funcionária do Banco Itaú, dirigente aqui do Sindicato dos Bancários e secretária de Saúde e Condições de Trabalho. E hoje a gente está aqui na Faculdade dos Bancários, na 28 de agosto, na biblioteca, e nós vamos para mais um Momento Bancário. E eu estou aqui hoje com o Júlio, que é funcionário aqui do sindicato, assessor da Secretaria de Saúde. Olá, Júlio. Estou aqui com o Dimitri Moita, que é psicólogo e especialista em saúde do trabalhador. Olá. Boa tarde. Estamos também com o Luiz, que também é assessor aqui da Secretaria de Saúde. Olá, Luiz. Olá, boa tarde. E o Peterson, que também trabalha aqui com a gente. Tudo bem, Peterson? Olá, tudo bem. Então, a gente está aqui com esses convidados e a realidade que a gente traz da categoria bancária é uma realidade muito difícil. A gente tem aí a categoria que sofre assédio moral constantemente por cobrança de metas abusivas e a gente tem um adoecimento muito grande na categoria. Quando a gente fala da categoria bancária, a gente traz aqui nesse mês, que a gente tem no dia 28, o Dia Mundial da Memória da Vítima de Acidente de Trabalho, o acidente de trabalho na categoria bancária, infelizmente, são as doenças mentais, as doenças psicológicas. Por isso que a gente traz aqui para o debate alguns números que eu vou apresentar para vocês, que são números assustadores, né? Aqui no sindicato, a gente atende, em média, 100 pessoas por mês, diariamente, na Secretaria de Saúde. Aí depois o pessoal que está aqui, que trabalha na Secretaria de Saúde comigo, vai poder passar a experiência para vocês desse dia a dia. 90% das pessoas que a gente atende aqui na Secretaria nos procuram porque tem ansiedade e depressão. Em torno de 30% a síndrome de burnout. E a gente tem aí no Brasil, em 2022, os afastamentos por transtorno mental entre bancários chegaram a ser de 43,72%. Se a gente falar do pessoal que se afasta e consegue o acidente de trabalho, consegue relacionar essa doença ao trabalho, na categoria bancária, no Brasil em 2022 foi de 57%. Aí a gente pega aqui a cidade de São Paulo, né, que é para a gente ficar bem assustado com o número, que sobe para 82% dos afastamentos entre bancários por transtornos mentais. Então, a gente tem uma realidade bem difícil aqui da categoria, é um assunto que a gente vem trazendo em mesa de negociação, tentando combater no dia a dia, e eu queria agora conversar um pouco com o Dimitri, perguntar para ele qual é essa relação das condições de trabalho com as doenças mentais. O que você tem para trazer para a gente? Tá bem. Começar a pensar, a gente, quando fala de relação entre saúde e trabalho, é bem fácil perceber o impacto que o trabalho pode ter na vida das pessoas quando se trata de adoecimentos que são de natureza ortopédica, por exemplo, né? Eu sou vítima de um acidente de trabalho, eu tenho uma fratura, eu posso ter uma perfuração, essas coisas, é bem fácil a gente perceber qual a relação que o trabalho estabelece. Porém, quando a gente está falando de saúde mental, a gente tem que considerar aspectos que estão relacionados com a história de vida das pessoas, com a afetividade, com a constituição subjetiva. Então, é mais difícil de se identificar a relação que o trabalho tem com esses processos de adoecimento. Contudo, o que a gente sabe, né, já há muito, muito tempo, é que sim, aquilo que a gente faz no trabalho vai ter repercussão sobre a vida da gente também do ponto de vista da saúde mental. Eu costumo citar um exemplo que mistura um pouco essas duas coisas, que em aula com o professor Lacaz, que é um sanitarista, né, da área da saúde do trabalhador, ele comenta sobre isso. Quase toda pessoa viu Alice no País das Maravilhas, que é uma obra do Lewis Carroll que retrata lá uma figura que é maluca, né, que é o chapeleiro maluco. E o chapeleiro é maluco porque é chapeleiro. No caso dele, é necessário fazer o uso de uma substância baseada em mercúrio. Na época, ali no século XVIII, era utilizada para moldar o material do chapéu. Então, o longo processo, né, de inalar aquele gás de mercúrio fazia com que o indivíduo tivesse alterações neurológicas que iam conformar aquele comportamento que o Lewis Carroll mostra lá no Alice no País das Maravilhas e que está nos filmes da Disney e mais. Então, nesse caso, a gente consegue perceber como uma substância vai provocar um processo de mudança de comportamento, né, de transtorno mental. Os casos que a Valesca coloca aqui, no contexto bancário, estão mais relacionados com as relações sociais que são estabelecidas por meio do trabalho. Vocês sabem, né, estão atendendo essas pessoas, são profissionais da área, que há relações assediosas, de perseguição, em torno de pressão por batimento de metas. Então essas coisas colocadas no contexto de vida dos trabalhadores, elas não são substâncias químicas que seriam mais fáceis de perceber, mas elas também têm uma relação
com o processo de constituição da saúde mental. Elas podem sim estar na origem de processos como a depressão, a ansiedade, você cita o burnout, né? A gente tem outros transtornos que hoje são bastante frequentes e o trabalho vai ocupar um lugar de causalidade central nesse processo. Então, Dimitri, que a gente vê muito na categoria bancária, quando a gente procura os bancos para falar sobre essa questão, eles alegam que a doença mental, doença psicológica, ela é causada por multifatorial, né? Que não é a causa do trabalho. Então, a gente ouve muito isso, que são vários fatores que adoecem a pessoa e não necessariamente o trabalho. Queria que você falasse um pouco disso e depois o Júlio, o Luiz e o Peterson também ajudassem nesse debate, que é o que a gente enfrenta quando a gente leva para uma mesa de negociação para mostrar que o trabalhador está adoecendo por causa do emprego e eles alegam isso, que ela é multifatorial. Sim. A gente tem na linguagem do senso comum uma coisa que é cada vez mais frequente, as pessoas se referirem ao seu trabalho como um trabalho que é adoecedor. Quando você conversa, por exemplo, eu fiz pesquisa com os trabalhadores de telemarketing, teleatendentes. Você conversa com essas pessoas, elas dizem, é um trabalho adoecedor. Mas se você faz o acompanhamento de todas as pessoas que estão lá, nem todas adoecem. Então, um trabalho tem que ser pensado no encontro com o indivíduo. Há uma história de vida, há uma constituição subjetiva. A questão é que é de fato multifatorial, a gente fala em termos de multicausalidade, e isso é extremamente importante para a gente compreender os fenômenos humanos e sociais. Se você considerar, por exemplo, a gente está na região do centro de São Paulo, há muitas pessoas em situação de rua. Seria muito conveniente se a gente conseguisse dar uma resposta apenas para explicar por que aquela pessoa está vivendo aquela situação. Mas você precisa considerar a história de vida dela, as condições sociais gerais, o que ela acessa por meio da cultura, a economia, o contexto presente. Então a gente precisa buscar várias causas para compreender os fenômenos humanos e sociais. Isso não exime a empresa das responsabilidades de cumprir a legislação. O indivíduo pode ser submetido a uma situação de assédio e sofrer e não desenvolver transtorno mental, que vai provocar um sofrimento que vai ser necessário lidar. A pessoa pode buscar ajuda das diversas formas, né? Profissional, por meio da religiosidade, através da conversa. Mas a questão é que as pessoas que adoecem no contexto de trabalho, o trabalho ocupa a causalidade central. Perdão, eu poderia dizer assim, uma pessoa que tem uma determinada constituição subjetiva, foi vítima de violência durante a infância, teve todas as privações no sentido econômico e cultural, ela poderia estar mais propensa a desenvolver uma depressão, por exemplo. Mas, se é uma trabalhadora bancária que experimenta uma situação de violência dentro da sua realidade de trabalho, o que a leva a desenvolver não é andar no transporte público. O que a levou a desenvolver foi a situação de trabalho. O trabalho não é a única causa, mas ele foi o determinante para o processo de desenvolvimento do adoecimento do indivíduo. Se a gente considerar, há trabalhos que têm índices como esse que você está apontando, mas, mesmo com a subnotificação, não é 100% das trabalhadoras que desenvolvem transtorno mental. Há um percentual que não desenvolve. Isso leva a gente à necessidade de reconhecer que há um encontro de um trabalhador com sua história de vida com esse trabalho. O fato de que seja multicausalidade não exime a empresa da responsabilidade de não ter provido as devidas condições dignas de trabalho para a trabalhadora. Isso é uma questão, se me permitem demorar um pouco mais, a gente quando fala dessa questão de causalidade, há aqui um encontro entre uma demanda de luta dos trabalhadores por saúde. A gente tem o meu lugar como um trabalhador da saúde que tenta compreender esse processo, mas para que a gente consiga fazer com que a realidade de trabalho seja digna para as pessoas, a gente tem que ter a interação com o direito do trabalho. E quando a gente vai para esse âmbito, a busca, né, dos legisladores é pelo encontro da causalidade única. Aquilo que se chama de nexo causal, né, em saúde mental relacionado ao trabalho, a busca do jurista, do juízo, é que a gente consiga delimitar uma única causalidade. Hoje o que a gente consegue compreender com a complexidade do processo de desenvolvimento histórico, né, da psicologia, da psiquiatria, são vários fatores que concorrem. Porém, ainda assim, o trabalho, quando provoca o processo de adoecimento, ele é a causalidade central. Isso não exime a empresa de ter que prover as devidas condições dignas de trabalho. Então, vou pegar um pouco do que ele falou, Júlio. Cita para nós alguns exemplos aqui que a gente atende no sindicato. Como funciona essa questão do trabalhador que nos procura e que vem sofrendo, que é uma vítima, né, dessa cobrança do que acontece nos locais de trabalho, nos bancos principalmente.
Olha, as pessoas que a gente atende, em geral, a pessoa conta, não a mesma história, mas histórias parecidas, né? Que é a pressão que sofre, né? Óbvio que as pessoas têm problema, como você falou assim, existe a multicausalidade, mas as pessoas vêm pra gente contando o que passou, o assédio que sofreu, né? As mudanças que tá acontecendo no banco. Ultimamente, a maioria dos bancos grandes estão fazendo reestruturação, né, que chama. Então as pessoas estão sob ameaça de ser demitidas, mas historicamente, nos últimos anos, a gente tem atendido as pessoas com uma história parecida. Olha, sofri assédio, o chefe ameaça, as reuniões são assim. Então, é aquilo que a gente estava falando hoje cedo, sobre o assédio ambiental também, que é a pessoa, muitas vezes a pessoa não sofre o assédio direto ali, mas ela vê aquele ambiente tóxico acontecendo e você vai se adoecendo. E chega uma hora que você adoece, entendeu? Eu atendi uma bancária hoje, para dar de exemplo, que ela tem mais de 10 anos de banco, tem 30 e poucos anos de idade, e ela falou assim, olha, eu fui aguentando pressão do chefe, fui aguentando, a agência dela reformou em 2022, aí estava com problema, falava que estavam sem ar-condicionado, tinha dificuldade, não sei o quê. E ela foi aguentando tudo isso. Fui adoecendo, tomando remédio, mas não me afastei. Aí agora não aguento, não, sabe? Então, a pessoa tem problema em casa, mas o problema que leva aí é você ter que aguentar a pressão, ter que sofrer essa pressão por bater meta, e às vezes com assédio, ameaçando de demissão. Olha, você vai perder seu emprego, pensa no seu filho. São histórias que a gente ouve todo dia, né? Então, e também tem uma coisa que você estava falando agora, da multicausalidade, mas tem a figura, não sei se o Luiz sabe explicar isso aí, é a concausa, né? A concausa. Então, mesmo que a doença, você tenha um problema, né, seja trate, por exemplo, mas você está controlado ali, uma depressão, uma ansiedade. Só que o trabalho, ela é uma causa a mais, ele é a concausa, ele te leva a ficar esgotado. Então, assim, é constante essas histórias de o adoecimento por causa do trabalho. A pessoa sabe que foi aquilo que deu, né, que levou ela a se afastar e ela não aguentar mais. É exatamente isso. Veja, se o indivíduo na adolescência desenvolve um processo de depressão e ele faz acompanhamento, recorre à medicação, e ele, no início da fase adulta, tem certa estabilidade, tem uma capacidade, né, do bom uso das suas funções psicológicas, interação consigo e com o meio, né, que isso poderia ser considerada autônoma. Ele ingressa no trabalho, e o trabalho é caracterizado por essas relações que você descreve. Aí, se ele volta a desenvolver depressão, é o trabalho que está na origem disso. Não é porque é multicausal que o empregador vai ser desresponsabilizado do processo. A gente tem um caso em que o trabalho pode concorrer, né, de maneira unir-se a outras causalidades, mas tem eventos, por exemplo, como é o caso do transtorno de estresse pós-traumático, que a gente tem uma visão muito clara do papel que o trabalho exerce ali. O transtorno de estresse pós-traumático, explicando, ele é uma reação aguda ao estresse que é caracterizada por uma situação em que o indivíduo corre risco de morte. Então, eu acompanhei bancários que vivenciaram assaltos e, após aquela situação, você tem um conjunto de respostas que o indivíduo passa por um processo de revivescência. Desculpem. Ele, no momento em que tem um pensamento intrusivo, ele não quer recordar aquilo, mas ele vai recordar. Passa a repetir toda a situação fisiológica que ele experimentou no momento em que vivenciou a situação traumática. O gatilho, né? E algumas coisas que estavam naquela situação podem funcionar como gatilho. Então, se naquele dia tocou uma sirene, ele passa por um lugar que tem sirene, aí volta a revivenciar o processo. A gente acompanha as pessoas quando estão enfrentando o transtorno de estresse pós-traumático, e você vê uma história de vida em que a pessoa enfrenta o que a maior parte de nós enfrenta, né? A escola é um espaço difícil, conflito familiar, mas a pessoa chega à vida adulta da forma como eu falei, autônoma, a gente pode dizer de maneira saudável. Aquele evento lá
vai ser a origem de um processo de adoecimento mental, né? A gente tem, por exemplo, foi publicado agora um artigo pelas colegas lá da PUC, falando de um carteiro no Rio de Janeiro que, nas entregas de eletrodoméstico, foi vítima de 47 assaltos. Se eu não me engano, é 47. E veja, esse trabalhador, no momento que ele sofre o primeiro assalto, tem que se pensar alguma forma de acompanhamento, de cuidar da saúde dele. Ele permanece na mesma rota, tendo ele sido vítima de um assalto, né? A mão armada, sequestrado, um trabalhador que correu o risco de levar facada, tiro. 47 assaltos. Aí você para pensar, tem uma estrutura que é propositalmente negligente em relação à saúde dessa pessoa porque ela continua produzindo. Então, quando a gente para ver alguns casos, fica bastante explícito. Mas mesmo quando seja na concausalidade, sim, o trabalho ocupa o lugar central e continua a responsabilização daquele que deve prover a condição digna de trabalho, né? Então, a gente pega casos, exemplos aqui na categoria, de bancários que a gente atendeu e que atentaram contra a própria vida. E quando a gente questiona ou vai atrás dos bancos para perguntar, para ver como estava a situação, geralmente essas pessoas estão afastadas, né, por ansiedade, depressão, sim. E a resposta que a gente tem é sempre que a pessoa tem problema familiar. Né? Ela está com problema familiar, por isso que ela chegou nesse ponto. Só que se você vai buscar, ela está afastada por ansiedade por conta do trabalho. Né? Então é aí que a gente chega nessa situação que você está falando. Às vezes a pessoa tem um problema, só que ela vai para um ambiente totalmente tóxico. Né? E aí isso acaba sendo um causador desse atentado que ela fez contra a própria vida. Sim. Isso aqui o Luiz ele vive no dia a dia, o Peterson também. Acho que é até legal contar aqui para a gente como que funciona, que a gente atende diariamente diversas pessoas nessa situação, que é uma situação de completo desespero total, né, Luiz? E aí, dentro do que a Valesca colocou aí, a gente vê muito o que acontece com o trabalhador, e na nossa categoria, principalmente, nos bancários, eles ficam numa situação de, assim, vulnerabilidade total, que assim, você tem que falar 300 vezes a mesma coisa. Né, se torna até uma coisa pesada. Mas o que a gente vê muito nos bancários, e essa normalização, né? E como é um dia em memória às vítimas, né, acidente de trabalho, a falta de compreensão, inclusive, da Previdência Social, de não reconhecer esse direito como doença do trabalho, porque a gente tem leis que falam, a gente tem a norma, né, o NETEP, que fala que na suspeita é acidente de trabalho. Então, a Previdência já tinha que colocar como acidente e não coloca como auxílio-doença. Esse trabalhador já fica mais desesperado ainda. Porque sabe, quando ele voltar, o banco vai demitir ele. E ele está doente por conta do banco. E o banco simplesmente é o que os bancos costumam fazer. Demitem no final ali e acabou. E esse trabalhador não tem condições. Então, assim, o que eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa normalização dessas doenças mentais. Que os bancos falam que é normal, todo mundo tem e não toma remédio para dormir, sabe? É uma coisa absurda que a gente escuta, que os peritos falam para os trabalhadores, né? Que eles não tem que se afastar por isso, que isso não é motivo de afastar. Aí ela fala de suicídio, fala de pessoas que estão tentando com a vida, enfim, um monte de coisa que a gente escuta que eu gostaria que você falasse um pouco disso, dessa normalização da doença mental. É normal, todo mundo tem isso, vai tomar uma cerveja, vai tomar uma cachaça, e não é assim, sabe? Não é, eu gostaria que você falasse um pouco disso. É só aproveitando um gancho, a questão que pontou dos gatilhos, né? Teve a questão que pontou do gatilho de ter um assalto no local de trabalho, mas muitos trabalhadores que nós atendemos aqui, os gatilhos são devido a assédio moral ou até às vezes assédio sexual. E muitos relatam que às vezes está bem, está fazendo tratamento de saúde, está tendo uma melhora no quadro de saúde, porém quando vê uma propaganda do banco, ele já volta com todo aquele estresse que ele vivenciou no ato, né? Ou deve simplesmente passar na frente de uma agência bancária, assim, já traz todo um transtorno, né? E o que o Luiz falou, assim, fica na vulnerabilidade, porque o banco, infelizmente, acaba não dando suporte às orientações devidas do que deve ser feito, e também tem alguns médicos que acaba normalizando, né? Então, em cima disso que queria também entender um pouco melhor sobre essa questão. É extremamente importante a proposição dessa discussão nesse programa. O sindicato tem um papel extremamente importante dentro desse debate, né? Da saúde de maneira geral, mas já que a gente está falando de saúde mental, o que acontece às pessoas que desenvolvem os transtornos, né, depressivos, de ansiedade? Geralmente isso acontece numa situação
que se não é de solidão real, de um indivíduo, né, se tornar mais recluso, deixar de participar dos ambientes sociais que ele costumava frequentar, acontece num tipo de solidão que está relacionado com essa negação do sofrimento do outro. Quando a gente está falando de depressão, isso é um processo de adoecimento, né? Eu discuto isso na sala de aula, quase todo mundo escutou isso, né? Pobre não tem depressão, pobre tem frescura, né? Tem preguiça. Verdade. A gente não está falando disso, a gente está falando de um processo de adoecimento. E você acolher a trabalhadora é extremamente importante, né? Isso que o Luiz retrata. Às vezes não tem para quem falar, e às vezes quando fala, vem esse processo de negação ou não compreensão do que é a vivência de quem trabalha nesse contexto e como se dá o processo de adoecimento. Então é extremamente relevante que a gente continue fazendo isso sempre. E aí vem uma coisa. Muitas vezes na experiência cotidiana, a gente não consegue identificar aquilo que a gente vivenciou como violência, como assédio. É necessário que isso chegue às trabalhadoras para que elas consigam identificar isso que eu estou vivenciando não é justo, não é correto, é indigno, né? Avilta, humilha. É um começo da história. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham compreensão de que, da mesma forma como você não deseja passar muito tempo com um apendicite, você não deseja passar muito tempo vivenciando a depressão. E a gente precisa lutar por isso. Aí, o que o Luiz fala, né, sobre a forma como isso vai ser naturalizado, a gente percebe também da maneira como na nossa sociedade o uso de antidepressivos, ansiolíticos tem crescido muito e as pessoas permanecem no trabalho, são ainda relativamente produtivas, às expensas, né, do próprio bem-estar, e elas vão ficar mantidas lá. Uma das coisas muito importantes que a gente tem, e isso faz parte de uma luta que a gente se irmana, é necessário que as pessoas saibam os direitos que elas têm, fundamental, porque os direitos que a gente tem são poucos, a gente precisa conquistar ainda muitos. Tem uma questão acerca da própria o corpo de profissionais de saúde que a gente quando chega para mim uma trabalhadora que está vivenciando um TEPT por 6 anos e ela tem vários e vários diagnósticos, o TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Ela teve vários e vários diagnósticos de reação aguda ao estresse, de depressão, de ansiedade, de várias outras coisas. Ela viu vários médicos e nenhum deles conseguiu fazer o diagnóstico exato do que ela precisava, né, ter para poder fazer o tratamento, inclusive buscar o direito dela. Essa é uma outra dimensão. Os profissionais de saúde, infelizmente, vão perguntar se você se alimenta de uma forma ou de outra, se você faz exercício, se fuma, se bebe, né, tal e tal coisa. E não faz aquilo que o Ramazzini, em 1700, sugeria. Qual é a sua ocupação? Porque a maior parte do nosso tempo de vida é ali dentro, né? Então, esse processo, ele tem, voltando à multicausalidade, várias frentes que vai fazendo com que ele funcione da maneira como funciona. Mas o que é que eu chamo a atenção? Tem uma dimensão de ampliação da produtividade por meio do assédio. Isso é uma coisa que a gente, se as trabalhadoras que estão ouvindo, né, não querem acreditar, a gente tem pesquisa desde a década de 90 mostrando a reestruturação produtiva que há nos bancos, a forma como o recurso ao assédio, a forma sistemática de violência, de perseguição, de humilhação, é uma maneira dos bancos aumentarem a produtividade. E a gente está pensando, né, agora a complexificação econômica, esse processo está se dando de novo. O enxugamento dos corpos de trabalhadores, a complexificação das formas de venda, dos serviços financeiros, né? Então, esse processo ele tem uma finalidade, é importante que a gente compreenda isso. As pessoas não assediam umas às outras simplesmente porque são más, mas porque naquele contexto tem uma finalidade. Eu me mantenho como gerente, como supervisor, como líder, fazendo com que essas pessoas trabalhem e dêem o resultado. A que custo? A qualquer um. Organizacional, né? É. Uma hierarquia, né? Vem de lá de cima isso, né? Uma parte o assédio, o assédio viceja, né? O assédio se multiplica porque ele tem uma funcionalidade do ponto de vista da produção. Então, e aí a gente muitas vezes a gente fala dessa questão do assédio nos bancos, fala do institucional, né? Que é o assédio institucional, e aí a gente vê como resposta as campanhas de prevenção, né? Sim. Então é legal a gente comentar sobre isso. O que é prevenção? Principalmente num banco. Porque os bancos utilizam muito de campanhas, né, promovendo a saúde mental. Aí a gente viu também que acho que o governo
está promulgando uma lei aí que vai certificar as empresas que promovem saúde mental. O que seria essa promoção de saúde mental? Porque é fácil eu ter vários cartazes aí dizendo assim, eu promovo saúde mental aqui, fazer um teste psicológico, né, para ver como que está o nível da pessoa, e ao mesmo tempo está praticando um assédio moral e está tratando os trabalhadores dessa maneira. O que seria uma prevenção adequada, né, nas empresas, nos bancos hoje? O que você tem a dizer sobre isso? Tem estruturas hoje que estão sendo pensadas do ponto de vista legal, por exemplo, os códigos de conduta, né, que hoje se usa o termo compliance, né? Ele tem uma finalidade jurídica de defesa da empresa, mas ali no meio está uma coisa que fala das relações que são aceitáveis, né? Quem pode se relacionar com quem, se você tem familiares na empresa, né? Tem esses vários aspectos. O que a gente escuta das pessoas, né? Na minha prática como clínico, isso não tem uma função de resolver uma situação de assédio. Muitas vezes as empresas recebem títulos de bom lugar para trabalhar, fazem as auditorias, né, para ter uma norma de qualidade, coisas do tipo. Porém, o que está acontecendo no dia a dia é esse ambiente de violência e de assédio, né? É sistemático, é reiterado. Se pensar do ponto de vista da relação entre a saúde mental e o trabalho, o que seria preventivo seria cada vez mais aumentar a capacidade de ação do trabalhador sobre o trabalho dele. Tomada de decisão, participar de espaços democráticos em que se pode definir aquilo que deve ser a forma de trabalhar. Isso vai na contramão completa do que se espera do ponto de vista gerencial. A lógica de que a gente fala é hierárquica, né? Eu tenho aquela figura que está lá em cima, que é o CEO, que ganha uma quantidade pornográfica de dinheiro. Enquanto os trabalhadores que estão na base, esses são chamados, mesmo que não seja uma coisa como os tempos modernos do Chaplin, lá apertando o parafuso, ele é chamado a realizar uma atividade mais ou menos alienada. Ele é chamado a envolver a subjetividade dele, a afetividade dele, capacidade de raciocínio, mas ele não é chamado em momento nenhum a decidir. Ele não é chamado em momento nenhum a participar dos processos que de fato fazem com que o trabalho seja da forma como seja. Falando de mim como professor, né? Tem uma coisa que determina meu processo de saúde, de desgaste, que é a quantidade de pessoas que tem dentro da sala de aula. O meu interesse é trabalhar com grupos de 20, 30 pessoas, que eu possa conhecer as pessoas, né? E aí vou acompanhar ao longo da formação, entendendo quais são as demandas delas. Qual é o interesse da universidade privada? Que a turma tenha 150 pessoas. Eu não sou chamado a participar daquele lugar onde isso é decidido. Que formas, mesmo que eu tivesse que fazer alguns equilíbrios, eu, Dimitri, participando com o meu grupo de professores, chegar no espaço em que isso é decidido. O que é preventivo do ponto de vista da saúde mental é a capacidade de um indivíduo portar responsabilidade por aquilo que faz. Fazer um trabalho que seja digno, que ele pode se orgulhar. Então, isso é a contramão do que a gente está pensando, né, na lógica administrativa, na lógica gerencial. É importante que haja essas estratégias que respaldam do ponto de vista legal, sem sombra de dúvida. Mas elas não são suficientes, né? A gente tem que mudar o trabalho. E para que o trabalho seja mudado, quem vai mudar é quem trabalha, né? Quem sabe o que deve ser mudado, quem vivencia cotidianamente. Quando você fala de código de ética, banco adora código de ética, Sim. Código de conduta, e a gente até participa da construção desses códigos. E quando você pega, quando eles iniciam um texto desse código, a primeira coisa que eles falam que eles fazem é jogar responsabilidade no trabalhador. Então, eles colocam, é responsabilidade dos empregados manter um ambiente sem assédio, entendeu? Eles sempre jogam a responsabilidade para o trabalhador, nunca a responsabilidade da empresa manter esse ambiente saudável, né? E outra coisa, quando a gente fala de prevenção, é essa questão da democracia no local de trabalho. Exatamente. O trabalhador ter direito à voz. Banco também adora fazer isso. O banco adora fazer isso. Tem um canal para você falar o que você pensa, você pode dialogar com o seu gestor e apontar o que está errado e o que está certo. E o que acontece que chega aqui para a gente? Acho que vocês já devem ter pegado vários casos assim. O trabalhador manda áudio, às vezes eles gravam uma conversa com o gerente, o gestor, onde ele vai dar uma opinião, ou ele vai sugerir alguma mudança numa meta,
E aí o gestor chama ele depois para conversar e fala, nossa, o que você fez foi um absurdo, né? Então, ele, numa reunião que eles colocam todo mundo, eles impõem a meta, e se você falar assim, não, eu acho que poderia ser de outra maneira, a pessoa escuta, só que depois ela vai no individual assediar o funcionário que fez uma sugestão. É assim que funciona. Então, essa parte, assim, os bancos sabem desenhar muito bem, né? Vender essa imagem. Né? Exato. O banco vende muito essa imagem de que ele faz tudo isso. Por isso a minha preocupação desse tipo de certificação que a gente falou. Né? Eles adoram ter a certificação de melhor empresa para trabalhar, do ambiente saudável, do ambiente que promove a saúde mental. E tem mesmo, a propaganda tem. Só que o dia a dia não é isso que acontece. Passar para o Júlio agora. Então, eu queria comentar, e se você pudesse também nessa questão da ética, né? Eu lembro que nas pesquisas do Dejoux, né, que é o pesquisador francês, sobre a saúde do trabalhador, tinha duas questões bem fortes, que era a questão da ética, quando a pessoa se adoecia muito por ferir a ética, né? Ela tinha que vender coisas que ela achava que não eram legais, né? Tinha que fazer coisas no trabalho que feriam a sua ética. Isso é um fator de muito adoecedor. Então, a outra questão é a questão da subjetividade, né? Que no começo dos anos 2010, aí, quando a gente estava falando muito de assédio moral, falava-se do sequestro da subjetividade, que é você não saber de onde vem o que você faz e para onde vai, e como você comentou anteriormente, de você não intervir. Você é apenas um robozinho, você cumpre, você bate a meta, você não pode modificar, né? Que são fatores de adoecimento. E o bancário, mesmo quem vende, apesar de colocar ali toda a sua prática ali de vendas, etc., a pessoa está fazendo uma coisa e isso ela não vê o valor naquilo que ela está fazendo. Então essas duas coisas, a questão da ética, né? Que como a Valesca estava falando, os bancos gostam muito de falar nisso, né? Mas as avaliações as pessoas avaliam o outro e tem que dar a nota boa, né? Tem bancos, a gente sabe que faz isso. Você tem que fazer uma avaliação e essa avaliação o outro tem que te avaliar e tem que dar uma nota boa, porque senão também ficam sabendo que se não deu uma nota boa. Independente do mundo tá pegando fogo. Enfim, essa questão da ética e essa questão da falta de subjetividade no trabalho. Então, isso é uma coisa importante no contexto que a gente está, né? Quando eu falava desse processo de solidão, as pessoas não conseguem identificar que o que vivenciam é violento, né? Que é algo que pode ferir a sua identidade. Então, um primeiro passo a gente tem que fazer com que as pessoas compreendam. As relações de trabalho envolvem violência, não era para envolver, mas envolve, e você tem que conseguir identificar para procurar os seus direitos. Quando a gente observa o processo de adoecimento estabelecido, se você juntar essas duas coisas, eu falo em termos de identidade. A gente se desenvolve como ser humano de diversos encontros que a gente tem na família, na escola, no espaço, né, de vizinhança, nas comunidades que a gente participa. E a gente deseja, de alguma forma, constituir um projeto de ser que é mais ou menos íntegro, assim. Ele vai sendo transformado pelo contato com o meio, mas a gente deseja estar no mundo considerando que o ser que se é defensável de alguma forma. O que esse trabalho faz, por exemplo, no exemplo que você dá? A pessoa é submetida, é incentivada à burla, à mentira. Em relação à venda de produtos bancários, por favor, me corrijam. Tem determinados produtos que não são aconselháveis à venda para o extrato mais baixo das classes D e E, né? Isso. Então tem bancos que incentivam para abatimento de meta que você faça, mesmo sabendo que não é recomendável. Então, esse incentivo à mentira é algo que viola a ética. E quando a gente vai para o campo da ética, é isso, é o reconhecimento de que eu ajo segundo aquilo que, dentro do contexto histórico, cultural em que eu estou, é correto. Então, oferecer um serviço a uma pessoa que vai prejudicá-la, a pessoa entende que aquilo é algo que fere. Mas ela tem que operar, porque a gente, classe trabalhadora, a gente precisa continuar trabalhando. Quantos de nós não teve a mãe, ou avô, ou avó enganado? Eu ia falar isso, o clássico é o aposentado. O banco, aí você vai ver, a pessoa foi tapeada, comprou um seguro que nunca vai usar.
Sim. Então, juntando as duas coisas, esse processo de violação da identidade vai gerar essas formas mais intensas de sofrimento que a gente vê como adoecimento. Expressas, eu dei alguns exemplos, mas há outras formas de adoecer. Principalmente hoje a gente está falando de transtornos depressivos, ansiosos. A gente tem as reações agudas ao estresse, né? O transtorno de estresse pós-traumático é um exemplo disso. Valesca citou a síndrome de esgotamento profissional, que é o burnout. Então, essas formas de adoecimento elas são bastante prevalentes na realidade de hoje. O que é necessário fazer? O indivíduo tem que ter a oportunidade de recompor a identidade dele. O que eu faço como terapeuta é isso, eu acompanho a pessoa nesse processo. Mas veja, como é que eu vou fazer isso se eu continuo vinculado a esse trabalho onde eu sou objeto de violência, vítima de violência? Como é que eu vou recuperar a minha identidade, reconstruir a minha identidade, se eu tenho que voltar para esse lugar constantemente? Então, nesse sentido, o sindicato, quando indica para a pessoa como pode buscar os seus direitos, presta assistência jurídica, todas essas coisas, isso é fundamental para que a gente lute por saúde. A gente está falando hoje de saúde mental, mas vocês estão no cotidiano lutando por isso. E é muita luta, o que a gente está falando é isso mesmo. Construir saúde mental é luta. E tem um outro problema também, que muitos trabalhadores que nos procuram, que têm diagnósticos, né, questão de burnout, ansiedade, depressão, e os psiquiatras pedem para ele se afastar, mas eles não se afastam, com medo de se prejudicar no trabalho. E aí o banco acaba realizando desligamento desse trabalhador, né? E aí complica muito a situação dele, porque ele fica com um problema de saúde que adquiriu no ambiente de trabalho e sem um plano de saúde posteriormente, né, para fazer o seu tratamento de saúde e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E é complicado, porque assim, o banco ele passa todas as informações para ele cumprir metas, algumas questões burocráticas internas, mas não tem um canal de RH para que a pessoa possa tirar orientação, coisas que nós realizamos aqui na Secretaria de Saúde, que é orientar, dizer o que ele tem que fazer, quais os caminhos que podem proceder. Inclusive, bancário, procure o sindicato, se tiver algum problema de saúde, entre em contato conosco aqui para a gente poder te orientar. E essa questão é difícil, porque assim, é injusto, é muito complicado. Não sei se você poderia falar sobre isso, alguma questão do presenteísmo, né? Sim. A pessoa... E aí é muito fácil de você... Posso só complementar a fala dele? Porque assim, dentro do que ele colocou, o trabalhador não se afasta, mas os que se afastam têm o benefício pelo INSS, assistente de trabalho. O médico que o assiste, que o acompanha, pede uma mudança de área e o banco simplesmente, com seus médicos, os profissionais do trabalho lá, fala, não, você tem que voltar lá e trabalhar lá. O mesmo cara que te adoeceu está lá e você vai voltar e vai trabalhar lá. A pessoa não quer nem ouvir falar naquele trabalhador que está lá, que é um trabalhador também, mas ele não se acha dono do banco. Ele adoeceu esse trabalhador e o banco não faz nada para que esse trabalhador volte para o local que não seja o mesmo que adoeceu ele. Não faz nada então, antes, nem falar durante, um pouco disso, nem depois, de como pode melhorar se ele se afastou por conta daquela política do banco, mesmo local, e voltar para o mesmo local que o adoeceu. Sim. Repercutindo, né, o aviso do Peterson. Com todas as limitações, todas as restrições que vocês conhecem muito bem, o sindicato é tão forte quanto as profissionais representadas dialogam, convivem com ele. Então, isso é extremamente importante. Falando sobre coisas de maneira mais ampla, a gente vive num país que tem uma concentração bancária absurda. Isso dá poderes para grupos de conseguirem passar por cima da lei da forma como desejarem. Isso é uma forma de repetir, envolve muita luta. A gente tem que lutar por previdência. A gente está num contexto de crescente privatização dos bens sociais. Isso é uma luta que tem que ser feita por bancários e brasileiros de todas as formas, né? A gente precisa que a pessoa consiga ter acesso a um benefício para que ela tenha um afastamento. Aí quando eu estava falando lá, profissional de saúde, o perito do INSS, muitas vezes, ele é orientado a se ver como o defensor do erário público. Como se o trabalhador que busca fosse, a priori, fraudulento, né? Alguém que deseja fraudar ali a Previdência. Então, são coisas de natureza cultural que a gente tem que lutar. Do ponto de vista, né, do que eu consigo fazer como profissional de psicologia, a gente tem que fazer circular constantemente essa compreensão de que não se pode naturalizar o processo de adoecimento. Eu estou equiparando, ó. Se uma pessoa perde uma mão
numa máquina, isso é aceitável? Não é. Se uma pessoa adoece, né, desenvolve um transtorno mental por causa do trabalho, é da mesma forma. Começo da fala, apresentação, né, o que a gente está falando hoje é isso, ó, é acidente de trabalho. Adoecimento mental é acidente de trabalho e deve ser considerado assim. E a gente está falando de uma coisa que é imensa do ponto de vista histórico, é um processo civilizatório, né? Então a gente vai encaminhando aqui para o fechamento, né? Caso do tempo. E eu vou passar aqui para o pessoal, já que a gente citou, que você citou tanto a importância do sindicato nesse combate, né, das doenças do trabalho. Então vou passar para o Peterson explicar como que o sindicato funciona, como ele ajuda esses trabalhadores no dia a dia. Primeiro é importante esse tema, né, que é um tema complexo, ainda mais pela conjuntura no qual estamos vivendo, ainda mais na categoria bancária, com as reestruturações que estão ocorrendo nos bancos, a questão digital, né. Mas é importante os trabalhadores cuidar da sua saúde, afinal a saúde é sua, né. A gente sabe que é complicado, que fica com aquele receio junto à empresa e tudo mais. E essas orientações, infelizmente, o banco não vai passar, né? Então, caso tenha alguma dúvida, procure o sindicato para ter orientações de quais seus direitos que você pode ter referente à questão do afastamento do trabalho. Afinal, temos uma convenção coletiva muito boa, que garante vários direitos aí para a categoria bancária. E se informe, né? É importante você se cuidar, afinal a saúde é sua, a questão da saúde mental é complicada, é difícil, mas vocês têm que se cuidar e se prevenir, né, da melhor maneira possível. E agradecer pelo convite, pelo tema que é importante. Muito obrigado. Caminhar para o Luiz aqui, fazer uma despedida, deixar seu recado final. Obrigado, Valesca. Agradecer, né, a participação aqui desse debate. É muito importante a gente fazer esse debate sempre, porque a categoria bancária hoje, como você colocou na apresentação, de cada 10 que a gente atende, que é 9 é por conta de problema mental. Então a gente precisa aí reforçar isso. O trabalhador tem que sair desse isolamento, ele tem que procurar o sindicato, tem que informar, ele tem que se associar ao sindicato, principalmente, porque Exato. a gente atende muitos bancários que, quando a gente procura a gente, não é associado, porque, enfim, o banco não ajuda, a gente não tem conseguido chegar também, mas é importante ele se associar, porque só assim, juntos, a gente vai conseguir vencer essa luta, né, para diminuir esse número de trabalhador que está adoecendo. E um recado bem importante para vocês também é parar de se medicar só, né, automedicar, porque a gente atende muito trabalhador aqui que fala que toma remédio para dormir, enfim, sem passar em médico. Eu não sei como consegue, é tarja preta, mas enfim, é o último recado que eu queria dar para vocês aí. Vou passar para o Júlio. Então, comentar uma coisa que o Dimitri falou agora, doença do trabalho se equivale a acidente de trabalho na Previdência, né? Então, isso está na lei. Então, por isso, as pessoas que têm ansiedade, depressão, que são doenças relacionadas ao trabalho, têm o direito de receber o benefício acidentário. E, para não ser repetitivo, né, uma coisa que a gente sempre fala para os bancários é que o sindicato coletivamente trabalha para que não exista mais assédio, né, que exista um ambiente de trabalho digno, mas que individualmente a gente tem que cuidar da nossa saúde, né, porque se você não cuidar, a empresa vai estar vendo que se você está ali trabalhando e está doente, engavetou seu atestado, porque você estava com medo, ele vai falar, olha, então a saúde sua não é tão importante quanto o trabalho, né, então a saúde é nossa, né, então a gente tem que cuidar, se precisar, se o médico recomendar, afaste-se do trabalho, procure o sindicato, procure as orientações, né, e tome as melhores decisões. Obrigada, vou passar para o Dimitri agora, né, deixar o seu recado final. Eu vou reverberar o que já disseram. É extremamente importante que as trabalhadoras tenham um lugar de orientação. O sindicato representa isso, esses colegas estão falando, né, sobre as suas experiências cotidianas. O processo de adoecimento mental muitas vezes é solitário das formas como eu falei, né? Se não é o isolamento físico, social mesmo, é esse isolamento da compreensão, a negação do sofrimento do outro. Então, procure se informar. Se você está vivenciando isso, você pode buscar o sindicato. Todas essas recomendações que a gente está dando são no sentido de dizer isso não é algo irrelevante, não é algo menor, né? A gente está falando de um grande número de vidas que são atravessadas, cujas histórias são cortadas por esse processo de adoecimento. Então, é um prazer discutir, apesar de ser difícil, né, o tema, mas é um prazer porque eu reconheço a importância da gente disseminar a discussão sobre isso.
Então, agradeço a todos vocês, agradeço você que está aí assistindo a gente. E, como eu disse no começo, a questão da saúde do trabalhador é um tema que, infelizmente, as pessoas não dão o valor, né? Os órgãos públicos não dão o valor necessário, que eu acho que deveria dar. A gente é refém de algumas legislações aí que acabam não protegendo o trabalhador. A gente tem várias mudanças, né, que nós estamos enfrentando no INSS e que muitas vezes eles falam que vai ajudar o trabalhador, mas na realidade não está ajudando. E eu acho que quando a gente fala de um mês, de uma data, né, que é em memória das vítimas de acidente de trabalho, para alertar a sociedade como um todo, alertar os órgãos públicos, os sindicatos e a gente mesmo, enquanto cidadão, o que a gente tem que fazer para mudar essa realidade, que é uma realidade difícil e que a gente não tem tantas pessoas ao nosso lado para estar nos ajudando, né, a defender os trabalhadores. Às vezes é até invisível a questão de saúde do trabalhador, é o que a gente enfrenta no dia a dia. E a gente falou muito aqui da saúde mental, e a categoria bancária ela não passa não sofre só de saúde mental, tem outros problemas de saúde, como foi dito, né? Um outro problema é a LERDORT, né, que a gente não abordou aqui, mas que infelizmente ainda afeta a categoria bancária bastante, né? Dizer que a gente tem a convenção coletiva, como já foi dito aqui, o sindicato negocia direitos, né, para proteger esses trabalhadores. Nós temos mesas de negociação constantemente, né? Nesse mês a gente teve várias. Nós temos um canal de denúncias no sindicato, que a gente está em mesa de negociação tentando aprimorar esse canal de denúncias. Nós recebemos muitas denúncias e a gente quer receber mais denúncias. A gente não quer que o bancário sofra sozinho no local de trabalho. O sindicato está aqui para apoiar, está aqui para a gente, através desse canal de denúncias, a gente ter estatísticas e ter como levar para a mesa de negociação para conquistar vitórias aí, e direitos, né? E, além disso, a gente está aí no dia a dia, né? A gente fala, o Peterson acho que já falou, que é importante se associar ao sindicato, o bancário está junto com a gente, porque sozinho também a gente não vai conquistar nada, né? Eu acho que é, como eu disse, a sociedade como um todo, né? Então, obrigada e até a próxima.